Nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar o Node chamado leg column. O leg column ele cria uma nova coluna com um deslocamento de dados em relação a uma coluna que nós já temos. Vou apresentar aqui a base de dados e a gente já vai entender melhor como que ele funciona. Então aqui eu tenho uma base de dados com 3 colunas, a primeira data, indo de 1º de janeiro até 31 de janeiro, o segundo quantidade e o terceiro valor, então valor vendido. E vamos supor que nós temos um problema onde precisamos saber quanto que esse dia 2 vendeu a mais ou a menos em relação ao nosso dia anterior. E como eu estou trabalhando no Nime, que ele trabalha por colunas, eu não conseguiria calcular o quanto que ele é do valor de cima. Normalmente no Excel a gente viria aqui para uma nova coluna e faria esse valor menos a célula de cima e esticaria isso para tudo. A gente vai fazer praticamente a mesma coisa, só que aqui dentro do Nime. E para a gente criar essa coluna com um deslocamento de dados, nós vamos utilizar o leg column. Então, trazer aqui o nosso Node, e a configuração dele é bastante simples. Nós vamos primeiro escolher qual coluna que nós queremos fazer o deslocamento de dados. Então, aqui a gente tem data, quantidade e valor. Eu quero fazer para valor. Aqui eu vou escolher o leg, ou seja, quantas colunas que eu quero criar com o leg. E esse último aqui, que é o intervalo, é quantos dias eu quero deslocar para cada um desses legs. Vou dar um OK aqui e vou executar o meu Node. E pronto. Aqui a gente tem uma coluna chamada valor menos 1, que é a coluna valor deslocada menos um dia. Então, aqui na linha do dia 2, eu tenho o valor que eu vendi no dia 2, na coluna valor, e eu tenho valor menos 1, que é o valor do meu dia primeiro. Então, ele deslocou um dia. E assim segue para toda a base. Olha que aqui a gente tem um valor missing, já aproveitar e explicar o porquê que acontece esse valor missing. Se nós pegarmos aqui a coluna valor, não existe nenhum valor anterior. E como a gente está fazendo um deslocamento, não existem valores que eu posso definir qual que é o valor anterior ao dia 1. Então ele fica como missing. A mesma coisa aconteceria aqui para baixo. Aqui, depois desse 38974, eu conseguiria saber qual que é o próximo valor. Porque o meu próximo valor seria 912. Só que eu não tenho a informação de qual que é o próximo valor aqui depois do 912, na minha coluna valor, porque não sei qual que é o próximo dia aqui. E como que isso é configurado aqui no leg column? Se eu não quiser ter o nosso primeiro missing lá em cima, ou seja, a primeira coluna eu quero remover ela porque eu não vou conseguir fazer o cálculo, eu boto aqui para pular as colunas incompletas. Vou dar um OK, executar de novo, vamos ver como que ficou a nossa base. Então pronto, não tem mais o dia primeiro. Por quê? Porque o meu dia primeiro ele não tinha o valor menos 1. Vou desfazer esse caso e eu vou tirar também aqui a parte de baixo, onde ele remove as colunas finais, que é quando eu tenho o valor menos 1, mas eu não tenho o valor. Dá um OK. Como eu tirei a primeira classificação, ele voltou para cá o meu dia primeiro. E como eu tirei o segundo check, ele trouxe para cá que o meu próximo dia, o meu próximo valor depois do 389 é o 912, só que eu não tenho os outros valores, tanto para data, nem para quantidade e nem para valor aqui nesse caso. Eu vou remover esse último caso. Eu quero ficar com a minha base nesse formato. Então, agora, como que eu consigo descobrir qual que é o valor da diferença entre o dia 2 e o dia 1º? Eu vou fazer o cálculo de valor menos valor menos 1. Então, vou colocar aqui um mathFormula. Eu vou fazer valor menos 1. Eu vou botar aqui que isso se chama diferença. OK? Calculei e pronto. Então no dia
2 do 1, eu vendi R$ 302,33 a mais do que o dia 1 do 1. E no dia 3 do 1, eu vendi R$ 565,85 a menos do que o dia anterior, que foi o dia 2. Para eu fazer o mesmo cálculo, só que para uma semana depois, eu posso fazer de duas formas. Eu posso escolher fazer 7 colunas com um intervalo de um dia. E aqui, quando eu crio 7 colunas com intervalo de um dia, a minha 7ª coluna vai ser a coluna que eu tenho que subtrair da minha coluna de uma semana antes. Só que aqui eu fiquei com vários dados que eu não vou utilizar. Então a gente pode fazer de uma outra forma. Então a gente configurou para ter 7 intervalos de tamanho 1, mas eu poderia ter um intervalo de tamanho 7. Então vamos voltar na configuração do leg column e transformar aqui para uma coluna de leg com intervalo de 7 dias. E vou dar um OK. Quando eu faço isso, eu vou ficar só com a coluna valor menos 7, e aqui eu vou ter exatamente os meus valores do dia 1 aqui em cima do meu dia 8, que seriam 7 dias adiante. E para executar a conta, tem que vir aqui no Meforma, e agora aqui eu tenho valor menos o valor, aí o nome da coluna é valor menos 7. Vou dar um OK, executar, e pronto. Agora eu já tenho aqui a diferença da minha venda do dia 8 do 1 contra a minha venda do dia 1 do 1, foi de R$ 659,74 a menos do que o dia 1º. E assim a gente utiliza o leg column para conseguir calcular diferenças entre variações das linhas.